Esse vídeo vai revelar comportamentos que parecem amor, mas escondem controle e manipulação. Gente, que frio que tá fazendo aqui. Só com muito chimarrão para aguentar. Olá, eu sou a Kelly Freire, neuropsicanalista, e hoje nós vamos falar sobre algo que afeta muitas pessoas, mas poucas conseguem identificar com clareza. Como uma pessoa narcisista se comporta nos relacionamentos, segundo a psicanálise. Se você já se sentiu sugado ou sugada emocionalmente num relacionamento, este vídeo é para você. O que é uma pessoa narcisista na visão psicanalítica? Na psicanálise, gente, o narcisismo não é só alguém que se acha, entre aspas. Ele é construído a partir de feridas emocionais profundas lá na infância. O termo correto para o que nós vamos falar aqui é transtorno de personalidade narcísica. Mas, para facilitar aqui a nossa vida, eu vou usar somente narcisista, ok? O narcisista desenvolve uma máscara de grandiosidade para esconder um vazio interno. Por fora, charme, inteligência, carisma, elegância, sedução. Por dentro, medo de não ser amado, necessidade de aprovação e validação constante. Mas é importante frisar que na psicanálise, especialmente na obra de Freud e autores posteriores, o narcisismo é visto como um investimento libidinal exagerado do próprio ego. Todos nós temos um certo grau de narcisismo, o chamado narcisismo primário, que é a fonte do amor próprio. Mas quando ele se torna rígido, exagerado, crônico, defensivo, falamos de narcisismo patológico. Você já foi ou está sendo vítima de um narcisista ou uma narcisista? Me fale como você se sentiu ou ainda se sente, caso ainda esteja na relação. Como o narcisista se relaciona? O primeiro ponto, ele precisa ser admirado ou admirada o tempo todo. Ele ou ela não ama de forma genuína. Ele quer alguém que funcione como um espelho, alguém que reforce a imagem grandiosa que ele ou ela criou de si mesmo ou de si mesma, né? O segundo ponto, ele idealiza, que é a fase do love bombing, que é um verdadeiro bombardeio de amor. No início parece perfeito. Envia muitas mensagens o tempo todo, elogia, se mostra envolvido ou envolvida. São muitas demonstrações de afeto, de disponibilidade, de atenção, de cuidado, de planos futuros. Esse é o momento da captura da sua vítima, que sem perceber, claro, se deixa envolver por toda aquela chuva de amor. Se a vítima estiver numa fase carente ou com baixa autoestima, é bem fácil se deixar levar pelo poder da conquista do narcisista. Eles são muito bons na arte da conquista. A pessoa acha que literalmente encontrou a sua alma gêmea. Terceiro ponto, depois ele ou ela desvaloriza a vítima. Com o passar do tempo, e às vezes não muito tempo, ele começa a criticar, desdenhar, afastar e humilhar. Tudo isso para manter o controle. Uma desvalorização cruel quando a sua parceira ou parceiro mostra alguma imperfeição, porque, claro que ele, o narcisista, não tem nenhuma imperfeição. Ele ou ela é o alecrim dourado divinamente concebido. Nessa fase, ele pode usar fatos ou acontecimentos do seu passado que você tenha contado para ele de coração aberto contra você. Ele usa isso contra você para te desvalorizar, para te diminuir.
Ele pode falar discretamente sobre partes do seu corpo que ele não gosta, ou do estilo de se vestir, ou das suas amizades, da sua família. Ele pode usar qualquer coisa que ele considere ruim, para ele, é claro, para te desvalorizar. Ele não se conecta com sua dor, ele não tem empatia. Se você chora, sofre ou expõe algo que te machuca, ele vai minimizar ou até culpar você pelo que está acontecendo contigo. Ele nunca pergunta se você está bem, ou se pergunta, não quer saber a resposta. E se você fala sobre algo que te incomoda ou algo que te magoa, ele minimiza. Se ele for vitimista, vai te envolver numa triste história de sofrimento dele. Para que a atenção se volte para quem? Para ele, é claro. Um quarto ponto, ele manipula você. Faz você duvidar da sua memória, da sua percepção, dos seus próprios sentimentos. Ele afirma com toda a certeza do mundo que ele não fez o que fez. E ainda te chama de louca, que você está vendo coisas. Ele te culpa pelos erros dele. Faz você pedir desculpas pelo que ele fez de errado. Ele faz você acreditar que te traiu porque você não foi boa ou bom o bastante. E esse comportamento tem nome, gaslighting. Um quinto ponto, ele tem medo da intimidade real. O contato profundo, sincero, vulnerável o assusta. Por isso, ele ou ela pode fugir, trair, desaparecer ou ficar frio quando você mais precisa de acolhimento. É o famoso tratamento de silêncio. Se você o confrontar com algo real e difícil na relação, ele foge. Não quer saber de diálogo aberto e franco. Lembrando que ele ou ela te trai porque você não é boa ou bom o bastante para ele ou ela. E se você confrontá-lo para saber os seus porquês, ele foge, trai mais um pouco, desaparece, até que um novo ciclo se inicie. O sexto ponto, e aí vem a fase do descarte. Depois de te sugar emocionalmente e por vezes fisicamente ou financeiramente, ele te descarta. Simples assim. E você fica no desespero para saber o que aconteceu dessa vez. E a resposta é nada, ou tudo, se você preferir. Todo o ciclo se fechou, mas atenção, ele volta. Sim, se for uma vítima submissa, boazinha de cama, com uma imagem que o agrade. Isso vale para homens e mulheres, tá, gente? Ele volta e começa tudo de novo. Mas, Kelly, quando ele volta ou ela volta? Quando ele terminar o ciclo com outra vítima ou quando ele não conseguir emplacar uma nova vítima. Porque eles raramente ficam sozinhos. Ele sempre precisa de alguém para validar a sua grandiosidade eterna. Ele sempre vai manter contatinhos para usar na hora que lhe convier. Ele diz que são amigas ou amigos, que lá no passado já tiveram alguma coisa, mas agora são apenas amigas ou amigos. E como isso tudo se forma? Essas pessoas lá na infância muitas vezes não foram vistas de forma emocionalmente saudável. Foram supervalorizadas pelas suas conquistas, mas ignoradas quando estavam frágeis. Ou sofreram rejeições tão profundas que aprenderam a não sentir como forma de sobrevivência. E como fica a parceira ou o parceiro do narcisista? Se você já se relacionou ou está agora se relacionando com um narcisista, talvez você se sinta culpada, confusa, esgotada, destruída emocionalmente. Lembrando que isso vale para homens e mulheres. Você passou por um ciclo de sedução, manipulação e abandono sem entender porquê, às vezes sem entender nada.
Mas a culpa não é sua. Você pode e merece reconstruir a sua autoestima, o seu amor próprio, a sua autoconfiança. Em geral, as vítimas de uma pessoa narcisista, seja um parceiro amoroso, seja pai ou mãe, precisa de ajuda terapêutica para entender e superar os traumas. Se você precisar de ajuda, os meus contatos estão na descrição deste vídeo, ok? E aí a pergunta final: o narcisista muda? É possível mudar? A minha resposta é talvez. E eu respondo isso somente porque, em se tratando de seres humanos, tudo é possível. Mas a mudança exige muito trabalho interno, coragem emocional e psicoterapia profunda. E é por conta disso que é extremamente difícil um narcisista mudar, porque eles não procuram ajuda para nada, não fazem terapia, não ouvem os outros. Por quê? Porque eles são perfeitões, alecrins dourados divinamente concebidos. A psicanálise pode ajudar o narcisista a entrar em contato com aquilo que ele passou a vida inteira evitando, que é a própria dor. Mas eles não querem saber disso, não se iluda. Procure ajuda e mantenha uma rede de apoio para se livrar das garras de uma pessoa narcisista. E se esse conteúdo fez sentido para você, curte esse vídeo, compartilhe e se inscreva no canal da Escola da Mente para ter mais conteúdo como esse. E se você sente que precisa de ajuda para se recuperar ou para sair de um relacionamento abusivo ou narcisista, fale comigo, ok? Eu atendo online com foco em neuropsicanálise e relacionamentos. Bom, gente, por hoje era isso. Fiquem bem e até o próximo vídeo. Lembrando que o primeiro passo é sempre o mais difícil, mas você não precisa dar ele sozinha ou sozinho.